Tudo teve início numa madrugada de quinta-feira marcada por uma chuva contínua. Eu me encontrava sentado em uma poltrona de tecido espesso na sala, com os pés gelados e o coração agitado. Não era aquela inquietação comum que aparece após um dia cansativo. Era algo distinto, algo do espírito. Meu interior parecia clamar em silêncio, como se estivesse me empurrando para um território novo e desconhecido. Havia uma sensação de urgência pairando no ambiente, como se um chamado sobrenatural estivesse sendo feito diretamente do céu. Eu compreendia que precisava dar uma resposta, mas não fazia ideia de como deveria agir. Foi então que, sem entender muito bem, fechei os olhos, inspirei profundamente e murmurei em voz baixa: Senhor, fala comigo. Imediatamente percebi uma presença forte, aquecida, quase palpável. Não era medo, era reverência. Como se alguém tivesse entrado naquele espaço sem sequer tocar na porta. E foi no meio daquele silêncio reverente que escutei claramente dentro de mim uma frase curta, mas carregada de poder. Prepare-se para 3 dias comigo. No mesmo instante, compreendi o que aquilo significava. Era jejum, não apenas de alimentos, mas um mergulho profundo em oração, intercessão e guerra espiritual. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse me chamando para um tempo de consagração absoluta. Não hesitei. Me levantei devagar, me ajoelhei no chão da sala e comecei a orar. Ainda naquela madrugada, fui tomado por um choro que não vinha da minha alma consciente. Era um pranto vindo do Espírito, gemidos que escapavam sem explicação. Senti um peso por vidas, por famílias, por jovens em cativeiros espirituais, por pessoas que eu sequer conhecia. Deus começou a revelar imagens. Vi uma mulher presa emocionalmente, acorrentada por lembranças de abusos do passado. Um jovem em um quarto escuro, lutando com pensamentos de suicídio. Uma senhora idosa, sozinha, orando com fervor por um filho dependente de drogas. Essas visões eram tão nítidas como se eu estivesse presente nos locais. Eu não compreendia tudo, mas sabia que aquele jejum estava longe de ser algo comum. Algo grandioso estava sendo preparado nas regiões espirituais. No primeiro dia, tomei a decisão de desligar o celular, cortar todo o tipo de comunicação com o exterior e ficar apenas com minha Bíblia, um caderno para anotações e uma garrafa com água. Iniciei orando por mim mesmo, pelas feridas que ainda carregava. Não podia me colocar em intercessão por outros sem antes permitir que Deus tratasse o meu próprio interior. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. E foi ali, naquele instante, que fui confrontado por questões que eu acreditava estarem resolvidas. Antigas mágoas, traumas da infância, palavras que me machucaram, medos ocultos sob a aparência de um ministério sólido. Deus me despedaçou. Tive a impressão de estar sendo despido por Ele de todas as minhas justificativas e defesas emocionais, para que, enfim, Ele pudesse curar o que estava escondido no mais íntimo do meu ser. Foi nesse processo que uma verdade profunda me foi revelada. Antes de me usar como intercessor, Deus precisava me restaurar como filho. Essa foi a maior libertação daquele primeiro dia. Não foi uma cura física, nem um momento de euforia espiritual, mas a certeza de que eu ainda precisava ser acolhido como uma criança que volta para os braços do Pai. Derramei lágrimas como não acontecia havia anos. Fui tomado por um amor impossível de ser descrito com palavras. Uma paz que silenciou todos os meus questionamentos. Uma presença que não responde a performances, mas a entrega genuína. Ao encerrar aquele dia, o Espírito me direcionou a interceder por uma mulher desconhecida. Seu nome surgiu em meu coração. Edna. Comecei a orar por ela sem saber quem era. Em oração,
Visualizei uma cozinha simples, com uma cortina azul na janela aberta e uma panela sobre o fogo. Edna estava ajoelhada junto ao fogão, pedindo proteção em oração. Senti um senso de urgência e declarei em oração que os anjos do Senhor estavam guardando sua casa. Eu não sabia quem ela era, mas ao finalizar aquela intercessão, senti um peso espiritual se dissipar de sobre mim. Após aquela oração, algo começou a se mover. Dias mais tarde, recebi uma mensagem anônima que me revelou algo surpreendente. Uma mulher chamada Edna, moradora de uma cidade onde nunca pus os pés, relatava ter sentido, naquele mesmo dia, uma paz que ela não conseguia explicar enquanto orava. Na mensagem ela escreveu: "Foi como se alguém estivesse intercedendo por mim. Aquela confirmação divina me mostrou que o jejum estava ativando realidades muito maiores do que eu podia compreender. E aquilo havia sido apenas a primeira noite. O segundo dia se iniciou com meu corpo pedindo descanso, mas meu espírito ansiando por mais. A fome física era notável, mas havia um clamor muito mais profundo queimando dentro de mim, uma sede imensurável por Deus. Acordei antes mesmo do sol nascer. Sentei no chão do meu quarto com a Bíblia aberta no Salmo 42 e li: Como o cervo anseia por águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Era exatamente o que eu sentia. Um desejo ardente, uma busca intensa, um gemido interior por algo que nem mesmo eu sabia nomear. E foi nesse estado de fome espiritual que Deus me levou a um nível ainda mais profundo de intercessão. Ele começou a trazer nomes, lugares, rostos. Era como se os céus tivessem se rasgado e o Pai estivesse me revelando onde seu povo estava clamando em silêncio. Então, fui conduzido pelo Espírito a orar por prisões espirituais específicas. Pessoas presas à pornografia, ao ódio por si mesmas, a heranças espirituais negativas, a dores que nunca foram curadas. Enquanto intercedia, imagens vinham à minha mente. Jovens acorrentados por vícios, mulheres marcadas por rejeição, homens escondidos por trás de uma fachada religiosa. Comecei a declarar libertação com ousadia. Aquilo não era apenas oração, era uma batalha. O ambiente ao meu redor ficou carregado. Havia uma sensação de confronto no ar. Eu compreendia que estava lidando com forças profundas, e foi nesse instante que a revelação me atingiu. O jejum é uma arma poderosa, e eu estava em meio a um combate espiritual. No meio da oração, Deus me mostrou um rapaz, aparentando cerca de 27 anos. O nome dele era Otávio. Vi-o sentado em uma praça deserta, com uma Bíblia fechada sobre o colo, como quem espera por um sinal. Então Deus me disse: ele está esperando alguém que interceda por ele. Comecei a clamar pela mente e pelo futuro daquele jovem. Senti o peso da sua dor e, em meio à oração, pronunciei algo que não veio de mim conscientemente. Otávio, você não está esquecido. Deus está te cercando agora. Eu não o conhecia, mas 3 dias após o término do jejum, recebi uma mensagem de um rapaz chamado Otávio, de um estado distante, dizendo: eu estava sentado numa praça quando fui tomado por uma sensação estranha. Comecei a chorar sem entender por quê. Voltei para casa, abri a Bíblia e fui visitado por Deus. Aquilo não era coincidência. Era um jejum com direção divina. Mas o momento que mais me marcou nesse segundo dia foi quando Deus desviou o foco das pessoas e passou a revelar seu próprio coração. Em espírito, vi o Cordeiro. Não com os olhos naturais, mas com os olhos da alma. Foi como se eu estivesse aos pés da cruz. Como se ouvisse os gritos, o silêncio angustiante do céu e a dor do sacrifício. Aquela visão foi tão forte que me prostrei no chão, chorando baixinho. Vi o sangue sendo derramado como se estivesse escorrendo por mim, naquele exato momento. Jamais havia sentido a cruz tão real, tão viva, tão perto. Ali compreendi: antes de empunhar a espada da intercessão, todo intercessor precisa passar pela cruz. Não há autoridade verdadeira sem cruz. Na parte da tarde, senti o Espírito me guiando a escrever palavras específicas destinadas a famílias. Peguei meu caderno e comecei a registrar tudo o que sentia vindo do céu. Eram frases como: há uma mãe que ora pelo retorno do filho. Diga a ela que a colheita está se aproximando. Ou: há um pai exausto, prestes a desistir.
Diga a ele que a provisão virá de onde ele menos espera. Cada palavra parecia uma carta escrita por Deus para alguém específico. Mesmo sem saber para quem eram destinadas, escrevi todas e intercedi por cada uma. Mais tarde, compartilhei algumas dessas mensagens em uma transmissão ao vivo simples, e dezenas de pessoas comentaram: essa palavra era para mim. Foi ali que entendi. O jejum traz uma precisão espiritual afiada. Quando a noite caiu, comecei a sentir uma leve tontura. Meu corpo estava enfraquecido, mas minha alma ardia como brasa viva. Comecei a cantar em voz baixa. Coloquei uma música instrumental de adoração e permaneci de olhos fechados, simplesmente adorando. E ali tive uma visão. Vi uma chama acesa no interior de uma caverna escura. Era pequena, mas muito forte. Do lado de fora, vozes zombavam, ventos batiam com força, mas aquela chama não se apagava. E ouvi a voz de Deus sussurrar: essa chama é você. Chorei novamente, pois entendi que muitas vezes tentaram apagar meu fogo com palavras duras, com indiferença, com desprezo. Mas o fogo que nasce em alguém que jejua e ora não se apaga com ventos humanos. Ele só se intensifica. E ao final daquele segundo dia, uma certeza me preencheu. Deus não estava apenas me usando em oração por outros, mas me transformando por inteiro para um novo tempo. E naquele momento eu soube, jamais seria o mesmo, nunca mais. Antes de prosseguir com o próximo capítulo, quero te fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, é porque algo também está ardendo dentro de você. Talvez o Espírito já esteja tocando áreas profundas da sua alma. Por isso quero te dizer, venha participar desse mover. Inscreva-se agora mesmo no canal, porque isso aqui é só o início. Aqui não há espectadores, só intercessores em movimento. Aproveite e deixe nos comentários qual área da sua vida você deseja ver consumida pelo fogo de Deus nesse tempo de jejum. Vamos caminhar juntos, criar uma corrente viva de oração nos comentários. E se puder, escreva uma palavra de ânimo para quem está lendo. Muitas vezes Deus usa justamente o seu comentário como resposta para a oração de alguém. Essa é uma família espiritual em movimento, e você é parte disso. O terceiro dia nasceu com uma atmosfera diferente. Não era apenas o esgotamento físico, embora ele estivesse lá, mas uma sensação clara de que o céu estava prestes a fazer um anúncio. Era como se cada célula do meu corpo soubesse que aquele dia não encerraria apenas um ciclo de jejum, mas abriria uma nova era de revelações. Acordei ainda mais cedo que nos dias anteriores. Nem precisei de despertador. Meu corpo já havia assimilado que estávamos em guerra. Fiz uma higiene básica, evitei mexer no celular. O ambiente estava impregnado de reverência. No escuro do quarto, ajoelhei-me e perguntei apenas: Senhor, o que queres hoje? Houve um silêncio por alguns segundos, até que ouvi nitidamente: hoje eu falo contigo. E só isso bastou para que eu começasse a chorar. É difícil explicar, mas parecia que toda a atmosfera ao redor estava carregada de eletricidade espiritual. Enquanto eu me rendia em adoração, comecei a ter vislumbres do que estava por vir. Não eram visões místicas, mas percepções espirituais claras sobre os projetos de Deus. Vi comunidades de restauração, lares se tornando altares, ministérios renascendo das cinzas, homens e mulheres sendo erguidos do anonimato como colunas do reino. Era como se o céu me mostrasse a planta arquitetônica de um projeto celestial. E mesmo sem entender tudo, eu dizia: sim, Senhor, seja conforme o teu desenho. Porque eu tinha plena certeza. Aquele jejum não era sobre mim, nem sobre meu ministério. Era sobre o reino de Deus. E ponto final. Durante a manhã, senti que deveria entrar num tempo de adoração contínua. Peguei o violão, algo que já não usava há muito tempo, e comecei a cantar espontaneamente. Não eram melodias impressionantes, mas canções nascidas do Espírito. As letras fluíam como orações cantadas, sobre entrega, sobre fogo purificador, sobre uma colheita nascida das lágrimas. Em determinado momento, comecei a declarar que os vales estavam sendo nivelados, que as sepulturas espirituais estavam sendo rompidas e que os filhos pródigos estavam encontrando o caminho de volta. Foi então que algo completamente novo aconteceu.
Senti como se a atmosfera do quarto fosse invadida por uma glória que não dá para descrever. Não vi clarões, não ouvi vozes celestiais, tampouco avistei anjos, mas a presença que encheu aquele ambiente era tão real, tão palpável e profunda, que meu corpo começou a tremer e me prostrei com o rosto ao chão. Fiquei imóvel por mais de uma hora, apenas chorando. Mas não era tristeza, era reverência. Era como se a eternidade tivesse descido e tomado aquele lugar. Sentia que o próprio Deus estava ali, ministrando em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Sua presença falava por si só. E eu compreendi. Aquele terceiro dia era o dia da visitação divina. O jejum havia escancarado um portal de intimidade, e a presença do Senhor era o maior dos prêmios. Na parte da tarde, veio uma das direções mais inesperadas. O Espírito Santo me impulsionou a pegar uma antiga caixa, onde eu guardava cartas e cadernos de oração dos tempos de juventude. Eram escritos que eu não relia há muito tempo. Ao abrir, comecei a reler promessas e palavras proféticas recebidas quando eu ainda era um adolescente. Algumas dessas palavras eu sequer lembrava. Outras, eu tinha praticamente deixado de acreditar que um dia se cumpririam. Mas à medida que lia cada linha, senti como se o tempo fosse costurado de volta. Deus estava restaurando memórias espirituais, me mostrando que nada havia sido perdido, mas que tudo estava se encaixando novamente. As promessas não haviam morrido. Elas apenas aguardavam o momento certo para florescer. Foi nesse instante que ele falou comigo sobre pessoas que deixaram de orar por seus antigos sonhos, que abandonaram palavras proféticas no fundo de uma gaveta, e disse: diga a eles que estou trazendo vida de volta ao que parecia enterrado. Por isso deixo essa mensagem registrada aqui. Se existe um chamado dentro de você que foi soterrado pela decepção, se havia algo que um dia queimava forte e agora parece só cinza, chegou o tempo da ressurreição. Este terceiro dia tem um sentido profético. Assim como Cristo venceu a morte ao terceiro dia, Deus deseja ressuscitar dons, chamados, ministérios e visões que estavam adormecidos dentro de você. Quando a noite caiu, mesmo sem forças físicas, com o espírito ainda desperto, me sentei ao chão com meu diário de jejum e escrevi: este foi o jejum mais profundo que já vivi. Não pelas dificuldades, mas pela entrega. Não pelas respostas que recebi, mas pela presença que me envolveu. Terminei aquela anotação com uma frase que até hoje carrego comigo. A fome do corpo me ensinou o que é ter sede de Deus. Nunca mais esqueci essas palavras, pois elas traduzem tudo o que experimentei. E talvez estejam começando a descrever o que você também está vivendo agora. No fim do terceiro dia, recebi uma ligação inesperada de uma mulher chamada Nádia, com quem eu não conversava havia mais de 4 anos. Ela disse: pastor, sonhei com o Senhor orando por mim essa madrugada, e quando acordei, estava curada de uma enfermidade que me atormentava há meses. Fiquei em silêncio, pois entendi. Deus estava selando tudo com sinais visíveis. O jejum havia sido aceito. A batalha fora travada. A vitória foi dele. E o mais impressionante, tudo aconteceu em apenas 3 dias. 3 dias que mudaram a minha história. 3 dias que me ensinaram que intercessão não é apenas levantar a voz, é também escutar. Que jejum não se resume a se abster de alimentos, mas a criar espaço para se alimentar do invisível. Que guerra espiritual não é sobre barulho, é sobre obediência. Quando o jejum terminou, percebi que algo em mim havia mudado. E não falo da fome natural. Um deslocamento havia ocorrido dentro de mim. Era como se uma engrenagem tivesse girado e eu estivesse em uma sala diferente dentro da mesma casa. Mais íntima, mais profunda, mais consagrada. A nova fome era por discernimento, por profundidade, por constância. E eu já não conseguia fingir que nada havia acontecido. Fui tocado, realinhado, comissionado. E com esse novo peso de glória no peito, compreendi que o jejum não havia terminado. O que havia se encerrado era apenas a restrição alimentar, mas o impacto espiritual seguiria ecoando por muito tempo, talvez por toda a vida. Na manhã seguinte, levantei cedo, como de costume, mas algo me disse para não correr logo para devocional,
nem pregar, nem atender ninguém. O Espírito me guiou para algo simples: caminhar. E foi em uma caminhada solitária por uma trilha de terra batida próxima de casa que recebi uma das revelações mais profundas de toda essa jornada. Era como se o céu estivesse me mostrando pessoas, muitos líderes espirituais, queimando por dentro, mas sorrindo por fora. Homens e mulheres que jamais pararam, mas já não sabiam mais por que haviam começado. Corações exaustos operando no automático. Pessoas que oram por tantos, mas não tem ninguém que interceda por elas. E o Espírito sussurrou: estou chamando-os de volta ao secreto, mas poucos estão ouvindo. Naquele instante compreendi que um dos frutos desse jejum seria levantar um novo mover. Intercessores feridos sendo curados. Não se trata de grandes palcos, mas de cozinhas onde mães clamam pelos filhos. De quartos escuros onde adolescentes ouvem louvores e choram sozinhos. De motoristas que fazem do carro um altar silencioso. O céu enxerga tudo isso. E aquele jejum, feito para glorificar o nome do Senhor, foi apenas uma prévia do que Ele deseja fazer com muita gente que está lendo essas palavras agora. O Senhor está convocando intercessores escondidos, gente que não busca fama, que escolhe o anonimato em vez do prestígio, que sente as dores do Espírito e ora com gemidos que não se explicam. E Ele me deu uma mensagem para você. O que você está enfrentando não é acaso, é um chamado. Nos dias que se seguiram, notei transformações profundas em mim. Meus olhos espirituais estavam mais treinados. Passei a perceber opressões com mais agilidade. Meus sonhos ficaram mais vívidos. As palavras de conhecimento fluíam com maior nitidez. Até mesmo ao ouvir alguém, eu não apenas consolava, discernia o que o Espírito queria fazer naquela conversa. Fiquei mais leve, mas também mais sensível. A guerra espiritual se tornou mais real, mas ao contrário do que muitos imaginam, não me senti mais poderoso. Pelo contrário, me tornei mais quebrantado. Descobri que o jejum é só a superfície. A profundidade está em obedecer, mesmo quando dói. E após o jejum, Deus falou claramente: reúna outros, não caminhe mais sozinho. É por isso que estou escrevendo esse testemunho. Não apenas para relatar o que vivi, mas para te convidar. Sim, você mesmo. Se chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está chamando você para mergulhar mais fundo. Talvez não seja um jejum alimentar. Talvez seja um jejum de vaidade, de distrações, de ego. Mas Ele está te chamando e deseja usar gente comum para realizar coisas extraordinárias. Você não precisa ser pastor nem ministro. Só precisa dizer: eis-me aqui. E antes de concluir, quero abrir algo muito íntimo. No terceiro dia de jejum, escrevi no meu diário: se tudo isso que estou vivendo for apenas para mim, que desperdício seria. Porque o fogo que recebi não é enfeite, é contagiante. E quero compartilhar esse fogo contigo, não só com palavras, mas com uma proposta. E se caminhássemos juntos? E se formássemos uma comunidade de intercessores em jejum? Pessoas reais com suas dores e lutas, mas com um só desejo: ver o céu se encontrar com a terra. Neste canal queremos construir uma família espiritual. Um grupo que ora, jejua, apoia e amadurece junto. Se isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu quero caminhar. Compartilhe sua vivência, mesmo que breve. Conte o que aprendeu, o que Deus falou contigo, o que ardeu em teu espírito. Não espere ser perfeito para se unir. Deus só precisa da tua entrega. E se ainda não está inscrito, esse é o momento. Mas não apenas para seguir vídeos. Inscreva-se como quem entra numa casa, como quem se junta a um povo. Aqui não há multidão, há comunidade. Gente orando por gente. Se quiser fazer parte disso, será muito bem-vindo. Compartilhe desse vídeo com alguém que você ama, com aquele irmão enfraquecido, com aquela irmã que parou de orar, com o jovem que acha que Deus o esqueceu. Envie esse testemunho como quem entrega uma chave. Talvez essa chave seja o início de um jejum transformador na vida de alguém. E antes de encerrar, me diga aqui nos comentários: você já viveu algo marcante por meio de um jejum? Compartilhe conosco. Sua história pode reacender a fé de alguém que está à beira de desistir. Que o Senhor continue despertando intercessores.
Que o fogo dos céus continue incendiando corações e que você seja um canal vivo desse avivamento. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir, pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.